Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta primeira edição do Quatro Ases. Quatro Ases é um programa semanal que vai reunir aqui nas mídias digitais, com base no YouTube, quatro renomados analistas do nosso cotidiano. Eles vão trazer uma pauta por semana, vamos procurar trabalhar em cima dos grandes acontecimentos, dos momentos marcantes que acompanhamos no nosso dia a dia e trazer a visão deles, são visões qualificadas. Vocês vão descobrir agora quem são os quatro ases, se é que você já não sabe. Vamos começar com as apresentações. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Humberto Casagrande. Humberto Casagrande, ele é paulista de Dois Córregos, é engenheiro, há 35 anos de atuação no mercado financeiro, foi diretor e presidente de bancos, é professor, autor de 4 livros sobre mercado de capitais, conselheiro da Bovespa e, neste momento, ele ocupa a presidência, ele é o CEO do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Seja muito bem-vindo, Casagrande. Obrigado, Ademar. Olá a todos que nos assistem. Olá aos demais ases. Uma satisfação especial estar aqui para poder participar deste programa. Obrigado, Casagrande. O próximo as é o nosso homem da política. Ele é jornalista, foi editor de política nas TVs Bandeirantes, Globo e SBT, foi editor executivo do Grupo Estado, foi chefe de redação do Estadão em Brasília. Lá ele também chefiou a produção nacional de reportagens da TV Globo e dirigiu a Globo News aqui em São Paulo. Desde 2004, ele é analista político e palestrante para empresas de diversos setores e também instituições financeiras. Eu quero cumprimentar o Ibsen Costa Manso. Ibsen. Olá, Ademar. Olá, colegas. Olá aos que nos estão assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Obrigado, Ibsen. Agora, o nosso representante para cuidar da área de justiça e cidadania, que é o Walter Fanganiello Maierovitch. Ele é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, é professor de Direito Processual Penal e Direito Penal, é presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Cavaliere della Repubblica Italiana, pela luta anti-máfias, e com ele nós vamos resolver as questões de justiça e cidadania. Eu devo acrescentar também que o Walter foi a primeira pessoa que usou o nome Quatro Ases, então ele é um pouquinho o pai dessa ideia aqui. Olá, Walter, e bem-vindo. Vou aproveitar e dar uma saudação que é muito abrangente, é uma saudação à italiana. Salve. Beleza, Walter. E para completar, nós temos aqui o nosso olhar internacional do Quatro Ases. Ele é jornalista desde os 17 anos, descobriu cedo qual era a vocação dele. Mas a maior atuação dele, na verdade, como correspondente internacional, né? Ele foi correspondente em Jerusalém, em Washington, em Paris, do Jornal Estado de São Paulo, da Rádio Eldorado de São Paulo e da Rádio Renascença de Portugal. É um dos fundadores do Jornal da Tarde, do antigo Jornal da Tarde, e por 11 anos ele dirigiu o Diário do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo. Muito bem-vindo, é um prazer ter você em mais um projeto que estamos juntos, Moisés Rabinovici. Olá, Ademar. Olá, colegas. Olá, todos que nos assistem. Eu começo depois de uma visão de todos os jornais do mundo hoje de manhã. É claro que a maioria trata da eleição americana. E as duas manchetes mais comuns são a volta dos Estados Unidos à democracia, a democracia prevaleceu, é a manchete, e outros dão manchete com a unidade prometida por Trump para substituir America First. Agora, é interessante notar que um dos poucos jornais que não traz nada da eleição americana na capa é o jornal Granma, de Cuba.
e é uma resposta ao boicote que a própria Cuba sofre dos Estados Unidos e que agora foi reforçada por Donald Trump. Mas essa visão do mundo serve de prefácio para a nossa discussão de hoje, que com certeza vai girar em torno dos Estados Unidos e suas relações com o Brasil, que mudam totalmente. Bom, vocês perceberam aí que o Rabinovich já entrou direto no nosso primeiro bloco, que é justamente em cima da posse ontem do Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos e o que tudo isso implica. Quer dizer, agora, porta aberta para os nossos ases. Quem quiser interferir, agora fique à vontade. Vamos lá, Ibsen, você primeiro. Bom, é óbvio que há uma preocupação muito grande com relação às negociações aí, e principalmente a pauta ambiental, né, Rabino, com o governo americano. E eu só queria comentar rapidamente que, na verdade, é uma outra reviravolta, né? O Brasil sempre teve tradição na diplomacia, é quem abre as sessões anuais da ONU, e sempre teve, né, a tradição de Rio Branco, né, sempre teve essa tradição na diplomacia, mas, de repente, houve um cavalo de pau durante os governos petistas, né, que centraram mais para relações com Cuba, Venezuela, África, países árabes e tal. Depois houve um novo cavalo de pau do Bolsonaro, que negou essas relações, inclusive esse problema todo com a China agora, e agora vamos ver como é que fica, né? Porque havia uma relação que não era uma relação de Estado, mas uma relação pessoal com Trump, e vamos ver agora como é que fica com Biden, né? O que você acha, Rabino? Eu estava lendo sobre o Antony Blinken, que é o secretário de Estado a ser confirmado pelo Congresso. Ele começou a ser sabatinado ainda na semana passada. E, pelo que ele diz, é interessante ver como ficarão as relações entre Brasil e Estados Unidos. Ele foi o homem que recebeu a Dilma Rousseff em 2005, no Departamento de Estado. Estava presente o Biden, que era vice-presidente na época. O Blinken lembrou-se de uma canção do Brant, Fernando Brant, e citou-a. Ele disse: amigo é para ser guardado sob 7 chaves. É música cantada por Milton Nascimento. É interessante saber se os Estados Unidos manterão essa amizade sob 7 chaves, promessa de Blinken, alguns anos atrás. Os Estados Unidos agora têm uma pauta nova, multilateralismo, que não era do Trump. Os Estados Unidos têm uma relação difícil com a China, porque o Trump deixou a questão de Taiwan muito mais problemática, permitindo os encontros em Taiwan, que não eram permitidos, por respeito à China. Taiwan vai acabar virando Hong Kong, que já está sob domínio chinês. Blinken, ele vai seguir a pauta do meio ambiente, do Acordo de Paris. E quem vai monitorar isso é John Kerry, que foi do Departamento de Estado antes dele. Joe Biden gosta do Brasil. Eu me lembro que ele veio aqui assistir o jogo de Estados Unidos contra Gana. Os Estados Unidos venceram. Então, ele também tem muito boas lembranças do Brasil. O que acontece é que o Brasil mudou muito depois que os dois se referiram a ele. O Brasil se isolou, está mais isolado agora com a saída do Trump, talvez fique mais isolado ainda em março, se Benjamin Netanyahu sair de Israel, e o Brasil tem uma série de problemas a resolver agora no
no mundo, né, na diplomacia, da qual o Itamaraty ficou afastado. Uma última coisa que eu me lembro que foi uma grosseria foi o Brasil mandar para a Índia, para o primeiro-ministro, uma carta em português. Tanto a carta do presidente Bolsonaro e a carta do Itamaraty foram mandadas em português. Isso o Itamaraty jamais teria feito antes. Nós estamos nesse nível agora e o mundo está mudando rapidamente. E é isso que nós vamos ter daqui para frente. O Brasil tentando se aproximar dos Estados Unidos, quando esteve muito íntimo de Trump, e os Estados Unidos se tornando o país que sempre foi. Voltou a ser membro da Organização... Fabino, ontem nós vimos a mensagem de parabéns do governo brasileiro aos Estados Unidos. Eu acho que essa mensagem já começou a mostrar uma cara nova da diplomacia e do governo brasileiro, né? Vamos trazer o Walter Maierovitch e o Casagrande para a discussão. Walter, você primeiro. Olha, aproveitando aí a questão ainda da saída do Trump, o Rabino, aquela história do autoindulto para ele, para os processos antes dele receber o mandato de presidente dos Estados Unidos e para depois. Na realidade, ele jogou um balão de ensaio ali e recolheu. Mas ele contemplou 143 amigos que foram indultados. Dá para você falar um pouquinho disso? E para falar do Steve Bannon, esse aí é o ideólogo dos direitistas radicais, é uma espécie caricata de Olavo de Carvalho, e também amigo e muito ligado ao deputado Eduardo Bolsonaro. Dá para dar um toque sobre isso? Sim, o Steve Bannon, ele tentou levar a direita americana, nos moldes americanos, para a Europa, e não conseguiu. Ele estava condenado por ter arrecadado dinheiro para o muro mexicano, da fronteira do México, sem ter sido autorizado para tanto. Esse dinheiro ia para a instituição dele, que pretende estender as ideias da direita cada vez mais. Ele, sim, amigo do Olavo, ele almoçou na embaixada brasileira quando o presidente Bolsonaro estava lá, e ele trabalhou um pouco na eleição do Bolsonaro. É uma figura importante. O Trump demorou muito a colocá-lo na lista, foi o último. Ele passou um dia inteiro se perguntando se devia ou não colocá-lo. O que pesou, na verdade, foi o futuro. Trump calculou, segundo o Washington Post, que Steve Bannon seria muito interessante em sua própria defesa quando agora ele vai enfrentar a justiça civil, com vários processos, e também o Congresso americano. Sim, e vai também enfrentar duas justiças, a dos estados e a federal. Exatamente. E agora, Rabino, uma outra coisa, que é essa discussão sobre o cabimento do impeachment. Se vai prosseguir, uma vez que terminou o mandato, e para alguns perderia o objetivo, e para outros que deve prosseguir, porque pode impor uma sanção, que é a perda de direitos políticos. Se a gente lembrar da Dilma, do impeachment, e a Constituição brasileira é igual, o então presidente Lewandowski, que presidiu o Senado, por força de dispositivo constitucional, foi dado o impeachment, mas ele rasgou a Constituição. Ele não aplicou o artigo 52, que impõe a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Mas, voltando, essa questão do impeachment do Trump, como você vê isso? Posso acrescentar uma coisa? Que sempre surge essa dúvida, né, Rabino? Porque quando o presidente americano, me corrija se eu estiver enganado, mas quando o presidente americano se reelege para um segundo mandato, ele não pode nunca mais na vida
disputar eleição, né? Coisa que no Brasil não existe essa norma. Mas como o Trump perdeu a reeleição, ele poderia voltar na próxima eleição presidencial. Só me corrija se eu estiver enganado, por favor. Sim. O que acontece primeiro no Congresso é que o candidato advogado do Trump, que não será dessa vez o Rudy Giuliani, com quem ele praticamente rompeu no final do mandato. Então parece que agora ele vai ter advogado, então, né? Parece que sim. E o Rudy era um propagandista. Foi ele que criou essa histeria de eleição roubada que o Trump adotou. Mas o advogado, que talvez seja o de Trump, Dershowitz, alega que o Congresso não pode julgar um cidadão comum. E o Trump agora é um cidadão comum. Esse é um ponto que ele diz que, se for adiante, ele recorrerá à Suprema Corte de Justiça. E é um caso, talvez, quase ganho, né, Maiorovitch? Porque ele tem razão. Um cidadão comum não pode ser julgado pelo Congresso. Agora, resta essa vingança contra Trump, a perda dos direitos políticos. Mas isso aí, Rabino, eu estou agora examinando num contexto de relações internacionais, de direitos de outros países. O que é muito claro é que, e se a gente for desde o primeiro impeachment, que aparece na Inglaterra, né, com Eduardo II, por causa da corrupção de ministros ligados à amante do rei. Então, se a gente olhar toda essa evolução do impeachment, nós vamos chegar que a perda de direitos políticos acaba sendo um efeito da condenação política. No caso do Collor, não foi uma coisa semelhante, Maierovitch? Sim, e veja que ele reclama até hoje com relação a isso, né? No caso do Trump, ele... Gente, vamos trazer o Casagrande rapidamente para encerrar esse bloco. Casagrande, a tua palavra, por favor. Eu queria apenas comentar com relação ao pragmatismo. Fala-se muito desta coisa da amizade de Bolsonaro com Trump, amizade com o presidente daqui ou dali, mas para o grande público, para a população, interessa são os efeitos que essas amizades possam trazer. Eu lembraria que a amizade de Trump com Jair Bolsonaro não trouxe nenhum dividendo ao Brasil. Pelo contrário, nós tivemos cotas para exportação de aço, tivemos problemas de etanol, e isso acontece sempre. Então, eu acho que essa discussão das amizades, da questão da diplomacia, claro, são importantes para formar o pano de fundo. Você não faz negócio com o país falando mal dele. Mas, tirando essa condição de pano de fundo, há que se ter um pragmatismo da classe empresarial, de fazer negócios, apresentar soluções, porque, senão, com amizade ou sem amizade com os Estados Unidos, nós não vamos conseguir. Então, o que eu espero é que se abra com o presidente Biden uma área também de pragmatismo nos negócios. Esta carta acho que dá a abertura para isso, e acho que a classe empresarial brasileira também agora tem um papel importante de ser pragmática e transformar em negócios essa relação. É uma bobagem achar que país é amigo, né? Ainda mais americano. Né? Eles vão defender sempre os seus próprios interesses, os interesses do povo americano, no que estão absolutamente corretos. O que precisa ter é uma boa relação, né, de troca de bons negócios para todos, não é verdade? Isso, entender esse processo e também zelar pelos interesses brasileiros, né, que eu acho que faltou um pouco. Claro. Amizade para quando o Trump aparecer aqui, ele ir naquele campo de golfe que tem lá em Itatiba, e ali ele se diverte, isso é a hora da amizade, é para isso aí. Bom, nós gente... Nós só ganhamos dos Estados Unidos a cloroquina, porque a OSD não vingou, a reciprocidade de vistos entre brasileiros e americanos também não vingou. Então, todas as promessas americanas não foram cumpridas. As promessas brasileiras estão aí e não serão revogadas.
Ok, Rabino, obrigado pela participação nesse primeiro bloco. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos trazer o Walter, que vai retomar um assunto aí que voltou à baila em Brasília, que é a questão do impeachment do Bolsonaro. E algumas situações envolvendo o Supremo, umas batidas de cabeça aí, que são um tema para o Walter Maierovitch, depois do intervalo. Voltamos já já. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Estamos de volta com o segundo bloco desta edição inaugural do 4 Ases, o programa semanal 4 Ases. Neste bloco, vamos ao Walter Maierovitch. Walter, por favor, é de verdade essa história do impeachment ou a coisa está costurada no Congresso para segurar isso aí novamente? Olha, existe uma pressão muito forte. Vamos por parte. Com relação, nós precisamos separar bem. Uma coisa são os crimes comuns. Outra coisa são os crimes de responsabilidade, e com relação a esses, existe um julgamento político, existe todo um processo acusatório, onde passa pela Câmara, e o Senado, se tiver um sinal verde, o Senado acaba julgando. Esse é um processo político. Então, o impeachment é esse processo político. O que acontece? Um pedido de impeachment entra pela Câmara. E existem 58 pedidos que estão estacionados ou estão engavetados com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. E aí começa o primeiro ponto, que é o chamado sistema de freios e contrapesos. Isso foi desenvolvido pelo Montesquieu, e está na sua obra, que é de 1748, que é O Espírito das Leis, e várias constituições pegaram esse sistema de freios e contrapesos que o Montesquieu dizia para que servia. Ou seja, ele fez a tripartição dos poderes a partir do desenvolvido pelo John Locke, e nessa tripartição de poderes, um poder tinha, na realidade, para não engolir o outro, tinham freios e contrapesos. E Montesquieu alertava para evitar o abuso do poder. Ora, vamos ver um sistema de freios e contrapesos, não está funcionando, porque o Rodrigo Maia coloca na gaveta e nada acontece. Então, nós estamos com esse problema. E parece, e isso o Ibsen poderá desenvolver, parece que ele não vai tirar da gaveta e vai deixar a gaveta cheia para o seu sucessor na presidência, cuja eleição acontece no dia 1º de fevereiro. Agora, e por que esse burburinho que você acabou de falar, Ademar, o assunto impeachment volta? Pelo seguinte, porque o Procurador-Geral da República, o Aras, ele soltou uma nota, uma declaração, onde ele propõe até uma situação de exceção, um estado de defesa, em razão do que vem acontecendo com a saúde pública, em especial em Manaus, com a falta de oxigênio, que se estende para outras regiões do norte, e a questão da vacinação. E o Aras colocou
que inquéritos com relação à saúde pública devem ser tratados pelo ministro da Saúde, pelo Pazuello, trocando em miúdos. Veja, o Pazuello é o grande culpado por essa situação toda, por essa má administração, e um ministro de Estado nada mais é do que um agente da autoridade do presidente. Se o Bolsonaro, portanto, tiver responsabilidade sobre tudo isso, um agente da autoridade dele vai revelar isso? É lógico que não. E essa competência para apurar em inquéritos é do Procurador-Geral da República. Isso fez com que ontem, atenção, 6 subprocuradores, então a maioria do Conselho Superior do Ministério Público, soltassem uma nota que é uma crítica pesada ao Aras, como se fosse um puxão de orelhas, no sentido de que ele deve cuidar dos inquéritos e também verificar a responsabilidade, e aí a responsabilidade a criminal por crime comum, então crimes contra a saúde pública e periclitação à vida, com relação ao Bolsonaro. Agora, o Aras, como até o mouse que eu estou mexendo agora sabe, ele tem um perfil filo-bolsonarista. Jamais seria um procurador-geral da República, não fosse a escolha do Bolsonaro, porque na classe, na instituição Ministério Público, ele não tem nenhum prestígio. Ele é daquele tempo que a Constituição de 88 estabeleceu que aqueles que estavam no Ministério Público antes podiam continuar a advogar. E o Aras tinha 2 chapéus, um de advogado e outro de procurador, o que deu um desprestígio muito grande na instituição, o que dá e que, evidentemente, os procuradores não suportam o Aras. A questão é, se o Aras não denunciar, não tomar medidas contra o Bolsonaro, ele pode, por crime comum, atenção, o Aras pode ser denunciado criminalmente a partir de uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Deixa eu passar para o Ibsen aqui, porque, Ibsen, o que a gente nota é que essa sequência aí de exemplos de, sabe, nome que queira dar, má gestão, os resultados em Manaus, esses atropelos todos são os responsáveis pelo que a gente ouviu do Walter para voltar à baila esse assunto de impeachment, né? Eu tenho uma dúvida, Ademar. Eu queria saber do Maierovitch se todo esse contencioso não pode acabar no Tribunal de Haia. Opa! Veja, depois a questão é a seguinte, e já foi ventilada. Aí nós temos, por força do Tratado de Roma, foi criado o chamado Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional já colocou na cadeia, e ele morreu na cadeia, embora não tenha sido julgado, o Milosevic, o carniceiro dos Balcãs. Esse Tribunal Penal Internacional, o Brasil é signatário dele, ao contrário, por exemplo, de Estados Unidos, Israel, Turquia e mais 3 outros países que estão fora da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Mas o Brasil está. E uma das competências desse tribunal é para crimes de genocídio. Então, já se comentou que está ocorrendo no Brasil, já teria se consumado crimes de genocídio por parte do presidente da República. E o Tribunal Penal Internacional poderia ser acionado. Pode, na realidade, o Ministério Público do Tribunal Penal Internacional, que é o titular, o Ministério Público, de uma eventual ação criminal perante essa corte. Ibsen, vamos lá. Ibsen, aciona teu microfone. Desculpem. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Desculpem.
Eu vou falar sobre essa questão de votação no impeachment no próximo bloco, mas eu queria, que vai ser um teste importante que a gente vai ter, que é a eleição da Câmara e do Senado, né? Mas eu queria dizer que eu, pessoalmente, acho que ainda não há situação política para que esse processo de impeachment avance. Claro que a pandemia acabou acirrando os ânimos mais ainda, panelaço, mas até por conta da própria pandemia, você não tem o povo na rua, né, em aglomeração, que é o que acaba pressionando o Congresso aí nesse tipo de processo, né. Então, eu acho que, apesar de já ter 58 pedidos de impeachment com o Rodrigo Maia sai agora, quer dizer, seria... o Bolsonaro bem que cutucou, né? O Rodrigo poderia desencavetar um desses processos e colocar para votação, mas eu acho que ele seria um risco, até porque eu acho que impeachment vai conturbar ainda mais o ambiente num momento em que o Congresso precisa avançar com pautas importantes aí. Eu vou falar mais disso mais para frente. Mas, Walter, eu queria lembrar também que, mesmo antes dessas questões todas da pandemia, já havia outros pedidos de abertura de processo criminal na Procuradoria-Geral da República, né? E eu estava lendo hoje nos jornais, de fato, que eventualmente pode ser aberta agora uma investigação nessa questão do Bolsonaro e do Pazuello por conta dessa má gestão da pandemia que levou a esse caos que está em Manaus, né? Veja que a competência é sempre do procurador-geral, a ele que caberá a iniciativa. Ele poderá instaurar um inquérito, mas, para tanto, ele vai ter que acionar o Supremo Tribunal Federal, dar ciência ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público pode fazer, ele próprio pode apurar, mas pode fazer a requisição de inquérito. Aí se trata do presidente da República, será o próprio procurador-geral que vai ter que fazer essas apurações. O problema todo, que vejo, é o seguinte, que o procurador-geral, o Augusto Aras, acaba muito ligado ao Bolsonaro e já perdeu a imparcialidade, e cada vez mais ele se posiciona em favor do Bolsonaro. Você lembrou de um inquérito que já foi arquivado, que diz respeito a crime contra a saúde pública, artigo 156 do Código Penal, e que o Aras pediu o arquivamento. E do que se tratava esse inquérito? De aparições do Bolsonaro em Brasília e nas cidades satélites, sem máscara e também sem distanciamento e provocando aglomerações. Isso, o artigo da lei é muito claro. Esse tipo de conduta é criminosa. E o que fez o Aras? Pediu o arquivamento. Aí eu volto ao sistema de freios e contrapesos. Quando um procurador-geral pede o arquivamento, a questão está encerrada. Tolitor quaestio. Vale dizer, nem o Supremo pode não concordar com isso. Então, veja que o nosso sistema de freios e contrapesos dá alguns poderes e que as pessoas estão abusando deles. Primeiro, Rodrigo Maia, 56 pedidos de impeachment, que ele engaveta, ele não pode deixar na gaveta, ele tem que dar seguimento, a Câmara que arquive. O que faz o procurador com relação a isso, quando é flagrante esse crime que eu citei? O Supremo não pode fazer nada. Então, o sistema nosso de freios e contrapesos isso não foi bem elaborado pelo Constituinte de 88. Em razão desses casos, eu acho que o Montesquieu está girando no túmulo. Walter, nesse contexto, eu gostaria de colocar para você qual a possibilidade de a gente efetivamente ter uma mudança de regime de governo. Porque o que eu diria, em 35 anos de nova república, tirando o Fernando Henrique, todos os presidentes ficaram lutando para permanecer no cargo. O Sarney queria se reafirmar depois da morte de Tancredo. O Itamar Franco teve lá os seus problemas, o impeachment de Collor. Depois Dilma, depois Temer.
né? Temer, aliás, eu tenho um amigo que chama Temer, eu vivo me confundindo. E aí, o Temer também teve esse problema. Então, me parece que o parlamentarismo seria um regime mais razoável para o Brasil. Sabidamente, nosso país tem uma tradição presidencialista, já houve um plebiscito para discutir isso e ganhou o presidencialismo, mas me parece que se você sair do caso pontual, fizer o efeito helicóptero, vamos dizer, subir e analisar o todo desses 35 anos de nova república, nós não temos um ambiente calmo para discutir uma agenda positiva, uma agenda de reformas. O time está sempre na defesa, está procurando se manter, está procurando empatar o jogo, né? Então, o que eu vejo, uma visão mais econômica e empresarial, né, é que o problema é um problema mais de fundo, talvez seja um problema de regime de governo. Casagrande, posso interferir aqui? Eu, em tese, estou com você, desde que a gente traga o Congresso da Suécia para cá. Porque se a gente tivesse o parlamentarismo do Brasil, a gente correria o risco de ter primeiros ministros como Severino Cavalcante, Eduardo Cunha, e por aí vai, né? Então, eu acho que muito o parlamentarismo com o que temos hoje, Ibsen, como você está dizendo, nós teríamos governo novo com uma frequência maior. Qual seria o antídoto, então? Que, por exemplo, agora, claramente, nós vamos ter 2 anos perdidos. De prático, não vai acontecer nada nos próximos 2 anos. Não tem ambiente para se votar reforma, para fazer nada. Então, são mais 2 anos que os jovens desempregados vão ter que ficar esperando, que os empresários vão ficar amargurando prejuízo e tudo isso. Então, concordo que não temos um parlamento da Suécia, mas qual seria, então, a solução? A cada 4 anos, é educação, né? A solução é ter educação e você ter uma educação política no país, isso leva uma geração, né? Não só para a questão política, mas a questão cultural no Brasil. Eu acho que nós vamos, se começarmos a mudar hoje e ter um pouco mais de educação, e aí passa pelo CIE, né, Casagrande? Você veja que na Coreia do Sul, por exemplo, em 20 anos, eles transformaram o país. E a gente aqui só vai piorando, e principalmente quando eu falo a questão cultural, é porque a cultura no Brasil hoje é o do tem que reformar tudo desde que não me atinja, né? Meu pirão primeiro, né? Ibsen, pegando uma carona naquilo que você disse, vamos olhar a Itália há 2 dias atrás, tá? O que aconteceu? A Itália acabou a Câmara de votar a confiança no primeiro-ministro. E o Senado, no dia seguinte, também votou a confiança. Por quê? Porque o ex-primeiro-ministro, me refiro ao Matteo Renzi, o Matteo Renzi criou um partido político e fez um acordo com o primeiro-ministro para dar maioria. E ele foi contemplado com 2 ministérios. E o que ele fez para derrubar o primeiro-ministro? Ele tirou as 2 ministras, aí o governo do Premier Conte passou a não ter maioria. Então, esse governo ia cair no meio da pandemia e numa crise econômica italiana. Então, o que aconteceu? O próprio primeiro-ministro resolveu fazer isso os jornais, o jornal La República usou esse exemplo, uma roleta russa. E o que foi essa roleta russa? É ele mesmo pedir a confiança, um voto de confiança, a chamada fiducia, para a Câmara e para o Senado. E ganhou apertado, e continua. Então, veja, são coisas do parlamentarismo que eu imagino no Brasil que também cairia um governo a cada semana. Walter, vamos encerrar esse bloco. Vamos encerrar esse bloco. Está muito bom, mas já chegamos lá. Na sequência, nós vamos retomar com o Ibsen, que vai tratar um pouco aí das disputas que vem aí na Câmara e no Senado em Brasília para ter novos presidentes. Vamos ao intervalo, voltamos já, é rapidinho.
As empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. O Ibsen é o nosso as político. Ibsen Costa Manso, a bola está com você. Bom, a gente abordou um pouco essa questão do impeachment e a gente vai ter uma boa prova aí de como é que está. Eu, como eu disse no bloco anterior, não acredito que no momento, né, como diz uma frase política do Ulisses Guimarães, né, política é como nuvem, né, se olha, uma hora está de um jeito, outra hora está de outra. Semana que vem a gente pode voltar a discutir isso aqui se o ambiente político mudar. Mas visto de hoje, eu acho que não existe, né, nem mobilização nas ruas. Acho que ainda, mesmo dentro do Congresso, você tem ali, sei lá, 100 deputados só que estão com essa pauta do impeachment, e quando você precisa de 2/3 para derrubar o presidente da República, né? E lembrando que, ao contrário né, do governo passado, que havia até o impeachment do Temer, né, se falava impeachment do Temer, assumiria o Mourão, né, no caso de, eventualmente, ser impedido o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu não acredito que esse processo, no momento, vá avançar. E a gente vai ter um bom termômetro disso com a eleição que vai acontecer para as duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado. A Câmara vai ser no dia 1º, o Senado, até onde eu tenho visto até ontem, até hoje de manhã, ainda não tem uma data segura, mas deve ser certamente na primeira semana, provavelmente quarta-feira de fevereiro, na primeira quarta-feira de fevereiro, que é quando o Congresso está mais cheio normalmente, né? E, na verdade, o que você tem hoje lá são algumas disputas de forças, duas forças partidárias, principalmente, que é o DEM e o MDB, que sempre ficam se alternando, né, nas presidências das casas, e, por outro lado, o Palácio do Planalto, que, às vezes, não gosta de interferir nas eleições do Congresso, né, mas já teve problemas, inclusive, quando isso aconteceu, né, que acabou dando a eleição do Severino Cavalcante, no tempo do governo do PT, porque havia 2 candidatos do PT se digladiando, e o Severino Cavalcante correu por fora, foi para o segundo turno, venceu a eleição e deu no que deu, né, que foi ali, foram as raízes do mensalão, né. Enfim, Eduardo Cunha também veio a seguir e acabou causando estragos aos governos petistas, né. Mas, enfim, voltando para hoje, você tem ali, na Câmara, você tem vários candidatos, mas basicamente você tem 2 favoritos, né? De um lado, o presidente do MDB, que é o Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, que acabou caindo meio de paraquedas, né, nessa eleição, porque quando o Supremo acabou impedindo o Rodrigo Maia de tentar uma reeleição como estabelece a Constituição, né, que não pode disputar uma reeleição na mesma legislatura. E aí o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, que é um partido forte no Congresso, maiores bancadas, acabou entrando nessa disputa. E, por outro lado, você tem o deputado Arthur Lira, que é líder do Centrão e é do PP de Alagoas, e que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Palácio do Planalto, né? Então, esses são os 2 candidatos favoritos. Há números, quer dizer, eleição, eu só faço prognósticos depois da apuração, né, como dizia aquele jogador de futebol. Então, eu acho que vai ser uma eleição disputada. Cantam números aí de que o Baleia Rossi já estaria chegando perto dos 300 votos, 300 deputados, precisa da metade da Câmara só para se eleger. Já o Arthur Lira está em franca campanha. O Arthur Lira acho que tem chance nessa eleição, porque ele já vem trabalhando nisso há muito tempo, não é a primeira eleição de disputa, ele tem muito contato com deputados e tal, enfim,
está percorrendo o país, conversando com governadores, enquanto que o Baleia Rossi está jogando meio parado, né? Então vai ser uma eleição disputada, e a gente não pode aí, por outro lado, descartar um azarão, que nesse caso seria o deputado Fábio Ramalho, que também é do MDB, né? Você vê, ele não está seguindo aí a ordem unida dos MDBistas e se lançou candidato também à presidência da Câmara, e é um deputado do baixo clero. O Fábio Ramalho é um deputado folclórico lá em Brasília. Ele é mineiro, né? Foi prefeito de uma cidadezinha do interior de Minas chamada Malacacheta. E o Fabinho, como ele é conhecido, ele serve um buffet de comida mineira no gabinete dele, ele chegou a surpreender, foi eleito vice-presidente no mandato que ainda era do presidente Rodrigo Maia, e ele serve comida mineira, leva comida mineira no Planalto e tal, e ele se dá muito bem do baixo clero, e, enfim, ele é o azarão, mas, como eu disse, eleição só depois da apuração. Lembrando que a eleição é com voto secreto, né? E como dizia o governador Valadares, o Benedito Valadares, um outro político folclórico, do folclore da política brasileira, né? O problema da urna secreta é que você vai chegando perto, dá uma vontade de trair, né? Então, vamos ver o que vai dar. Lembrando que o Baleia Rossi é também apoiado pelo presidente Rodrigo Maia. Falando rapidamente, depois a gente volta aí com o nosso debate aí, no Senado a questão está mais centrada, tá só entre o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, vocês viram, MDB e DEM sempre, né? Que é do DEM de Minas Gerais, e que é o favorito nessa disputa, mas também se lançou a senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, né? E só que a senadora Simone Tebet, ela não conta nem com total apoio do seu próprio partido no Senado, lembrando que ela arranjou problemas lá com o Renan Calheiros no passado e que provavelmente vai ter problemas para se eleger. Eu acho que no Senado a coisa está mais um pouco definida. O Rodrigo Pacheco é apoiado também pelo Palácio do Planalto e pelo presidente Bolsonaro, e pelo atual presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Ibsen, sobrou um minuto para cada um dos outros ases. Vamos começar rapidinho com o Rabino, porque o Rabino tem uma observação assim mais ampla, em tantos países que ele passou e acompanhou. Como é que você olha para essa disputa no Congresso brasileiro em um minuto, Rabino? Eu acho que diferente de todos os outros países, porque aqui tem umas maquinações que não existem fora. Quando o Maierovitch falou em parlamentarismo, eu pensei imediatamente em Israel, onde basta mudar algumas peças, a maioria desaba e um novo governo é formado. Eu não acho o Brasil pronto para o parlamentarismo, como disse o Ibsen, né? Teria que trazer todos os parlamentares da Suécia, e o Congresso brasileiro num nível de maturidade muito infantil. Walter, ele falou em Israel, mas é um pouco parecido com o que a gente vê na Itália, que você mencionou também, né? Um minuto para você, Walter. Sim, muito rápido. O Ibsen falou, e eu volto, a questão que eu vou colocar é de novo o impeachment, tá? Para não sair do meu campo. O Ibsen falou que o Baleia Rossi está meio parado, mas o Ibsen, ele não tem lá como técnico no banco de reservas o Michel Temer, que hoje é ligadíssimo ao Bolsonaro. Em síntese, se der o Lira, Bolsonaro é que vai mexer os cordéis. Se der o Baleia Rossi, é o Bolsonaro via Michel Temer que mexe os cordéis com relação ao impeachment. Quer dizer, nada vai sair da gaveta, Ibsen? É isso aí. Eu acho que não. A não ser que o Rodrigo Maia, agora, semana passada, o Bolsonaro deu uma cutucada forte nele e no governador João Dória por conta dessa questão da pandemia, a não ser que ele, na saída, deixe esse processo para ser votado no... O Ibsen, rapidinho. E se ele fizer isso, como é que vai reagir o Aras? Sabe que o Rodrigo Maia
está no propinoduto com o apelido de Botafogo, da Odebrecht. Então, o Aras, que faz tudo o que o Bolsonaro quer, poderá também denunciar o Rodrigo Maia, né? Acho que congelou ali a... Mas, como eu disse, mesmo que vá para o plenário... O Ibsen está com um probleminha técnico. Vamos encerrar esse bloco com o Casagrande, porque o que nós estamos vendo nesse bloco anterior, Casagrande, é o mundo político e o jurídico porque atropelando um Baleia Rossi e causando problemas de novo. Né? É verdade. Eu acho que aí essa eleição para a presidência da Câmara e do Senado, ela é um símbolo da grande decepção pela propalada renovação que teria ocorrido na política em 2018. Vários deputados e senadores novos, mas as práticas continuaram as mesmas. Né? Então, eu acho que isso aqui é o símbolo da decepção e enterrando de vez aquela esperança de que teria havido uma renovação na política brasileira. E, para encerrar, eu diria que concordo com o Ibsen, que precisa de tempo, mas eu só não sei se o paciente aguenta. É como um médico dizer, olha, o melhor tratamento é a fitoterapia. Vocês fiquem tranquilos que depois de 10 anos de fitoterapia você vai sarar. Se a gente conseguir chegar até lá, e eu lembro que países não quebram, países empobrecem. Então, a gente vem num processo de empobrecimento, e enquanto toda essa discussão acontece, nós caminhamos a passos largos para virar uma Argentina, uma Venezuela e outros países que a gente conhece. Porque o capital, os negócios, não aguentam o desaforo. Então, pode discutir aí quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Enquanto isso, nós vamos empobrecendo a passos largos. Lamento pelos meus filhos e netos. Enfim, vamos encerrar o bloco e um arremate aqui, o Casagrande, é que nós temos visto amplas renovações nas eleições legislativas em todos os níveis do Brasil já há alguns anos. Só que não está renovando é o hábito das pessoas que estão sendo eleitas no lugar dos que saíram, né? Foi o que eu disse, exatamente. Aí não se avança, né? Vamos encerrar o bloco e nós voltamos daqui a pouco. O protagonista do próximo bloco é o Casagrande para falar de mais uma expressão que voltou a aparecer entre nós, que é a do voo de galinha da economia. Até já. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Estamos de volta com o último bloco desta edição, a primeira edição do Quatro Ases. Vamos ao Humberto Casagrande e esse voo de galinha, Humberto, que está se desenhando. Pois é, Ademar, estamos mais uma vez nessa dúvida. O voo de galinha, pelos economistas, é um grande perigo, porque o que significa isso? Você começa a sentir uma retomada na economia, os negócios começam a andar, sendo retomados, e aí as pessoas têm que se posicionar. Compro mais matéria-prima, invisto mais, contrato mais gente, e aí, se houver uma sustentação nesse crescimento, você, obviamente, fará isso. Mas o perigo é que seja um voo de galinha, ou seja, a economia avança por alguma razão extemporânea e logo em seguida ela volta para o estágio anterior. Aparentemente, estamos diante de uma situação como essa. A economia, nos últimos 3, 4 meses, esteve extremamente aquecida, né? Está faltando matéria-prima, não tem cimento, não tem ferro para fazer construção, você vai comprar um carro, está demorando 2, 3 meses para entregar,
está faltando muita coisa na economia, porque a cadeia de matéria-prima foi quebrada. Entretanto, isso se deu fundamentalmente pela parada total dos negócios nos primeiros 5 meses da pandemia, e também, agora no segundo semestre, um aquecimento com ajuda emergencial, né? Por incrível que pareça, R$600 na vida de um cidadão no Brasil dá um efeito econômico muito grande, e somos um país pobre, né? Então, a economia aquecida pelo efeito represamento dos 5 primeiros meses do Covid e pela ajuda emergencial está tendo um desempenho muito bom no último quadrimestre do ano. A questão que se coloca para todos é até onde isso é um voo de galinha e até onde isso tem sustentação. A maioria aposta no voo de galinha porque um crescimento sustentável da economia brasileira passa necessariamente pelas reformas, né? A economia não é uma ciência exata, ela vive de expectativas dos agentes econômicos. E os agentes econômicos precisam ter chão seguro. E isso passa, então, pela destinação que vai se dar à crescente dívida pública brasileira. A sustentação da dívida é um pilar importantíssimo. As reformas, né? A crise fiscal, a questão das reformas, reforma tributária, que está colocada de uma forma capenga ainda dentro do mercado, a reforma administrativa, as questões internacionais, as questões do meio ambiente, que o Brasil está mal parado, a política exterior, né? De repente conseguimos brigar com os 3 maiores eixos econômicos do mundo, Estados Unidos, União Europeia e China, de uma vez só, né? Para não deixar nenhuma dúvida. Então, essas questões estão colocadas, e caso elas não sejam resolvidas, a economia vai fundamentalmente viver de movimentos espasmódicos e setoriais, voltados para uma oportunidade aqui, outra acolá, mas, infelizmente, sem que se estabeleça uma coisa mais consistente. E o efeito dramático e trágico é no emprego, né? Nós temos hoje um exército de desempregados sem nenhuma esperança, particularmente entre os jovens, e isso faz com que a gente tenha assim uma preocupação muito grande com os próximos meses. Valeu, Casagrande. Vamos trazer a visão dos 3 ases que restam. Vou conversar com o Walter. Walter, você primeiro. Olha, na realidade, eu tenho uma curiosidade e o Rabino pode ajudar, no sentido desse panorama que o Casagrande bem apresentou, como é que fica a questão dos BRICS e, em especial, Brasil-Índia e o problema de vacinação. Perdão, Rabino. vacinas. Vacinas. Rabino. Bom, Rabino, quer completar? Eu sou pessimista, Casagrande. Eu estou achando que esse voo de galinha se dá num país com um presidente que pode ser considerado pato manco. Então, nós temos um pato e uma galinha no horizonte. É difícil. Vem aí uma nova onda. A Europa está passando, a Europa e os Estados Unidos passam por uma nova onda, surto agudo da pandemia. O Brasil ainda vai passar, e sem vacina. Então, eu acho muito difícil que a economia seja reiniciada. Eu aprendi que a economia está realmente se aquecendo quando o setor de embalagens começa a crescer. O setor está parado, não está vendendo caixotes, caixas de papelão para a indústria mandar seus produtos para o mercado. Eu não vejo como, nessas circunstâncias em que estamos, dê para a galinha voar mais tempo. Acho que eu acho que você tem razão. E nas questões que o Walter coloca, da vacinação e do BRICS, primeiro, o BRICS eu acho que ele é uma ilusão, uma invenção. O economista do Goldman Sachs, ao escrever um relatório de análise, cunhou essa expressão BRICS, né? E a partir deste relatório inspirou
países a se reunirem e a falarem. Mas nunca houve um movimento mais efetivo entre esses países. A gente vê que a identidade entre eles é muito difícil. Então, se houvesse efetivamente um interesse, né, nisso, além do que, era para ser países emergentes se juntando para se desenvolver. De repente, a China virou a maior economia do mundo. Então, como assim? A China participa de um grupo de países emergentes, hoje ela é maior que os Estados Unidos. A Rússia tem outro tipo de interesse, né? A Índia tem questões domésticas inadiáveis que não podem. Então, eu vejo com muito pessimismo, assim, o BRICS, acho que ele tende a se desfazer ao longo do tempo. Com relação à vacinação, você tocou num ponto importantíssimo. Para a economia, é fundamental que essa vacinação avance. Se nós tivermos êxito na vacinação, o voo de galinha, pelo menos, pode ser um pouco mais alto, né? Pode se prolongar um pouco mais, né? Pode prolongar. E aí vai depender. Mas a vacinação é fundamental e, embora tenhamos muita dificuldade aí no presente, eu tenho esperança que a gente consiga ganhar momento, ganhar velocidade nessa vacinação, que vai dar um suporte muito importante para a economia. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Hoje, para a economia, a vacina é mais importante que a taxa de juros, a taxa de câmbio, a inflação, qualquer outra coisa. De repente, um componente outsider da economia, que é a vacina, ela tornou-se o pau da barraca da economia, vamos dizer assim. A vacina é para dar confiança, né, Casagrande? E para a galinha talvez virar um planador, né, para ela chegar mais longe um pouco. Para as pessoas poderem sair de casa, consumir, fazer reunião, fazer negócio. Ela é uma condição sine qua non para que o resto avance. Vamos encerrar esse bloco com a visão do Ibsen. Ibsen, por favor, você para arrematar. Rapidamente, eu ouvindo o Casagrande falar, eu me lembrei daquela frase, que é uma pena, porque nós temos um potencial gigantesco, né? Eu diria o maior potencial do planeta hoje, por conta da água, de terras para agricultura e tal. Nós somos o celeiro do mundo mesmo, né? Desculpem o chavão, mas é verdade isso. E o mundo todo sabe disso. Não é à toa que existe essa disputa aí por conta da Amazônia e tal, porque, na verdade, é uma disputa comercial na produção de alimentos, né? E, Casagrande, eu acho que precisamos ver se a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade esse ano no Congresso. Eu lembrei aqui de duas coisas da minha área, que são as reformas que são necessárias aí, né? Uma delas difícil, que é a PEC emergencial, que mexe com o direito de servidores públicos, né, para tentar ajudar um pouco essa questão do rombo das contas públicas, né, e a reforma tributária, que isso ajuda. E eu sempre sou otimista, mas eu não estou muito otimista com relação a essa questão da vacina, porque... Opa! Deu uma travada no Ibsen novamente, mas eu vou aproveitar o embalo, né? Eu acho que essas últimas participações de vocês arrematam a edição de hoje, a edição inaugural do Quatro Ases. Quero agradecer a todos vocês pela participação e marcamos um encontro com você que nos assiste para na próxima quinta-feira termos mais uma edição do Quatro Ases com Moisés Rabinovici, Humberto Casagrande, Walter Fanganiello Maerovitch e Ibsen Costa Manso. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer.